O homem sempre quis ser Deus. Lá no Éden, quando Satanás conversou com a mulher e fez uma proposta tremenda no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Versículo 4 diz: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. O Senhor disse: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí a serpente veio conversando com Eva. Para nós resumirmos um pouco aqui. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Pode comer. Porque Deus sabe, a serpente dizendo, a serpente é Satanás, dizendo à mulher, porque Deus, ela não diz Senhor Deus, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto que o Senhor Deus tinha dito para não comer, o dia que vocês comerem, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa frase, como Deus sereis, ela perdura todo esse tempo, desde o momento que Adão e Eva caíram, porque eles não creram. E eles não crendo na palavra de Deus, eles desobedeceram. A desobediência foi consequência deles não terem crido na palavra de Deus. Por isso que entrou o pecado. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, a Escritura diz, quando vier, versículo 8, quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Eles não creram na palavra de Deus, por isto que desobedeceram. Mas olha que proposta, hein? Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E isto está na natureza do homem, na mente do homem. Eu sou Deus. Olha só, alguns detalhes. Claro que nós não podemos abordar tudo o que é necessário e nem eu tenho competência para isso. Agora, a pessoa diz, quando eu me converti, não foi Deus que te converteu? Não foi o Senhor Jesus Cristo, conforme João 12:32, que te atraiu? E não foi Deus o Pai que te conduziu a Cristo e te batizou no corpo de Cristo na cruz? Quem aceitou quem? O Senhor Jesus nos aceitou. Mas o homem quer ser Deus. Eu me converti. Ah, você não foi convertido pela graça? Você é capaz? Quando eu me arrependi, então não é o Senhor que, da bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. Você foi a Deus. Por isso que eu tenho essa experiência, porque eu o busquei, não foi ele que te buscou?
Não foi o Deus Filho que foi encarnado, identificou com o homem e veio até você. E o Espírito Santo te convenceu de que você estava no pecado e a salvação é Cristo. Mas o homem quer ser Deus. Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos, ainda mais. Complicar para nós essa questão de ser Deus, de ser autossuficiente para tomar as decisões, para escolher os seus próprios caminhos, para a pessoa mesmo se justificar, tentando se justificar, porque ela não consegue, nenhum de nós conseguimos nos justificar diante de Deus Pai, mas a pessoa, o religioso, acha que ela pode. Pelos feitos dela, pelo serviço que ela presta a Deus, ou a comunidade, ou a sociedade. Em Isaías 42, versículo 8, diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ah, mas eu não adoro, mas prostra e faz orações. Mas não vamos entrar nesse assunto. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem. A minha glória. Olha lá, ainda, no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas eu sou Deus. Não se glorie. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, conhecer o Senhor e a sua palavra, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço, quem faz? Ele faz. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas, aleluia, eu que acrescentei, aleluia, destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós queremos produzir tudo isto por nós mesmos. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E eles abraçaram a causa, lá no Éden. E temos essa causa implantada em nós. Temos essa causa implantada em nós. Vamos lá ver ainda mais. 1 Coríntios 1. Versículo 20. Mas vós sois dele, do Pai Celestial, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria.
O homem quer se gloriar na sua própria sabedoria, mas Deus tem a sabedoria dele para oferecer a mim e a você, se nós crermos. O qual se nos tornou da parte de Deus, para cada um de nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque você não é Deus. Como Deus sereis. A nossa sabedoria não nos dá sabedoria divina. A nossa justiça não nos justifica. A nossa santificação não é uma santificação operada e produzida pelo Santo Jesus Cristo em nosso interior. E a redenção, preço pago, nós não conseguimos pagar o preço da nossa libertação, da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa reconciliação. Mas o homem, o religioso, acha que ele consegue. Mas, vamos ver um pouquinho mais? Vamos. Versículo 11 de 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Coisas do homem para o homem. Não está falando em relação a Deus, agora vai entrar. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como eu vou saber aquilo que Deus tem me dado gratuitamente se não for pelo próprio Espírito Santo me favorecendo? Mas o homem, ele acha que ele pode chegar até Deus, ele pode chegar a ter conhecimento a respeito de Deus por ele mesmo. Como Deus sereis. Ainda perdura na mente e coração de muitos homens, até que ele ser tornado nova criatura. Cristo tornar a sua vida, ele ser regenerado, nascer outra vez. Mas é necessário que ele creia na sua morte juntamente com Cristo, na cruz, para perder esse como Deus sereis. Conhecedores do bem e do mal. Como é preciosa a palavra do Senhor. Versículo 13 ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não adianta nós, pela sabedoria humana, tentar entender, compreender, se relacionar com as coisas espirituais, se não for pelo próprio Espírito Santo. E o Senhor patrocina também o Espírito Santo habitar, agir, viver, se manifestar na vida de uma pessoa regenerada. Que bênção! É necessário ser crucificado esse como Deus sereis. Para que seja substituído a sabedoria humana pela sabedoria divina, a justiça do homem pela justiça de Deus, conhecimento do homem pelo conhecimento de Deus, para conhecer a Deus. Ora, versículo 14, ora, o homem natural,
O homem que ainda como Deus sereis. O homem que acha que é autossuficiente, que a sabedoria dele, a justiça dele, o trabalhar dele vai ser aceito diante de Deus pelo próprio desempenho, pelo próprio mérito. Aí que a religião trabalha mérito. E a pessoa acredita, porque ela ainda está como Deus sereis. Ela não foi substituída pela vida, pela pessoa e obra do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Cristo ainda não tornou a sua vida no Espírito. Ele ainda não foi selado com o Espírito Santo. Ele vai usar o seu próprio Espírito, sua própria sabedoria, sua própria força. Aí ele vai querer glória para si. Por isso que o Senhor Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós a sabedoria, a justiça, a santificação e redenção. Para quê? Para que aquele que se glorie não glorie em si mesmo, mas glorie no Senhor. Glorie-se no Senhor. Não foi eu que me converti. Eu fui convertido. Não foi eu que aceitei a Jesus. Foi Jesus Cristo lá na cruz que me aceitou e o Pai me batizou nele. Eu fui crucificado com ele. O meu velho homem foi crucificado com ele. Eu fui substituído pela minha sabedoria. O homem natural perdido, sem Cristo, ele tem a sua sabedoria. Mas essa sabedoria não lhe faz ter relacionamento com o próprio Deus, se não for pela sabedoria de Deus. Deus tem a sua sabedoria para me presentear você com a sabedoria dele para vivermos. Como nós vamos viver uma vida que glorifique a Deus pela sabedoria de Deus? Como nós vamos conhecer as coisas espirituais, se não pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi derramado? O amor foi derramado e o Espírito Santo nos selou para sempre. Oh, bendito Evangelho da Graça! Por que agora é dependência do alto e não autodependente? Porque a minha autodependência foi crucificada com Cristo, porque eu me julgava Deus. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Ah, eu sei o que é bom. Ah, eu sei o que é mal. Ah, eu sei. Ah, você sabe, com a sua sabedoria, ou a sabedoria de Deus. O que é bom diante de Deus e o que é mal diante de Deus. Não diante dos homens. Sabedoria humana se volta só aqui. Sabedoria, eu agradar os homens, o que está certo diante dos homens, o que está errado diante dos homens, o que me condena diante dos homens. Mas agora a sabedoria de Deus é o que me condena diante de Deus. O que é justo diante de Deus. E eu estou buscando a glória minha ou a glória daquele que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Que não pertencemos mais a nós mesmos, mas agora pertencemos àquele que por nós morreu e que por nós ressuscitou. E nos deu uma nova vida. Aleluia. Aí, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Com a mente carnal, entender a mente espiritual. Com a mente carnal, entender a mente santa. Aí entra a religião do sufoco. Precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ir para o monte. Tudo isso também faz parte. Mas para conquistar aquilo que Jesus já conquistou para mim e para você, eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que morrer para o mundo. O Senhor Jesus já não me matou. Gálatas 6,14, longe de mim esteja a gloriar-me. Ah lá. Porque eu vou querer glória para mim. Porque eu consegui me matar para o mundo.
longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Senhor Jesus já venceu. Quanta gente está falando, mas eu tenho que morrer para o mundo, eu tenho que morrer. Não. O Senhor já crucificou você para o mundo e já crucificou o mundo para você. E Hebreus 10, 38 diz, o meu justo, que vive pela minha justiça. Por isso que ele é meu justo. Antes nós éramos de nós mesmos, tentando nos justificar com as nossas próprias justiças. Agora o Senhor Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Já nos livrou do pecado e da morte. Quem? Eu me livrei? Não, eu fui livre, eu fui liberto, eu fui alcançado, eu fui justificado. Eu fui purificado dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Eu fui morto para o pecado no corpo de Cristo na cruz, quando ele me atraiu e me crucificou, me matou para o pecado. Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo e por Cristo. É Deus que faz em Cristo. E depois o Espírito Santo diz para mim, para você, me convence. Aleluia. Você está achando que você tem competência para alguma coisa? Nós reagimos à ação totalmente dele. Mas você não precisa trabalhar para Deus, sim. Eu sou pastor, eu sou missionário, sou palestrante. Mas isso não é serviço a Deus? Sim. Mas é o serviço a Deus, fruto, resultado do serviço que ele tem prestado a mim. Do trabalhar dele em mim, e eu tenho dado trabalho para o meu Senhor. Nós reagimos na ação, pela ação graciosa do Redentor, do Salvador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas desce e vira um cordeiro crucificado naquela cruz. O Rei dos Reis se limita a ser um humano para atrair todos os humanos condenados no corpo dele. E um morreu por todos, logo todos morreram. Todos que foram atraídos no corpo, crucificados com Cristo, morreram. Morreram para quê? Para essa natureza, como Deus sereis. Acho que é possível eu me converter, eu aceitar Jesus, eu me arrepender, eu me relacionar com Deus. Não, nós fomos reconciliados com Deus quando Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O Senhor fez tudo. Como eu devo? Crendo. Agora você já está sabendo. Agora é crer. Para terminar aqui, esta ordem importante, Isaías 43, versículo 10.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem escolhi. Não foi o servo que escolheu o seu senhor, foi o seu senhor que escolheu esse servo. Não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu e encheu meu coração. Isso é graça. E eu, sabendo que eu nunca mereci ser aceito, perdoado, justificado, ele usou da sua graça. Isso é maravilhoso, isso é evangelho. O resto é religião, sem realidade espiritual. Conhecimento humano e não conhecimento divino. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Para que o saibais. Qual é o propósito? Para que o saibais. Primeiro, saber. E me creiais, depois crer. E entendais que sou eu mesmo, e antes de mim, Deus, com letra minúscula, Deusinho, Deus, não o nosso Deus, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Tá certo, tem alguns que acham que a sua denominação que salva. Isso é outro nome. Isso é Atos 4:12. Amém. Comente. Se você ainda não foi inscrito, escreve. Se esta mensagem chegou, operou em você, divulgue. Passe para os seus amigos, no grupo, no seu grupo. Até a próxima.